Bem-vindos à oração do Despertar com Deus. Eu sou o pastor Naasson, da Igreja Batista Cristo Esperança Mundial. E hoje nós vamos falar sobre o sexto ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Esse ensino está em Mateus capítulo 6, verso número 13, em que a Bíblia diz: "E não nos deixes cair em tentação." Veja bem que na oração Jesus quis também nos dar recursos para que nós pudéssemos não apenas enfrentar as tentações, mas também vencer a tentação. Veja só que o que nós entendemos como tentação? A tentação é o emprego de ações estimuladoras e indutoras para que alguém faça algo contrário ao princípio espiritual, ético e moral. Então, a tentação, ela vem dessa forma, ela tenta induzir, ela tenta seduzir, ela tenta persuadir, tenta convencer a pessoa de que ela deve fazer algo, mas esse algo, normalmente, ele é proibido, ele é contrário à obra de Deus, ou à vontade de Deus, ou à palavra de Deus. Todos nós somos tentados, e a tentação sempre vai envolver algo errado. É por isso que a tentação, ela é amiga das sombras, ela é amiga da escuridão, das trevas, daquilo que é oculto, daquilo que é escondido, porque sempre a tentação vai envolver algo assim terrível. E veja só que a tentação, quando alguém cede a ela, a tentação ela vai gerar uma queda. E sempre essa queda, ela compromete a reputação, compromete a honra, compromete a dignidade, compromete a autoridade. Então, uma pessoa que cai em tentação, ela fica sem autoridade, perde respeito, perde poder espiritual, perde o poder do exemplo. Então, cair em tentação é algo trágico. Isso normalmente vai tentar alcançar a vida de alguém em alguma fraqueza. Então, o Senhor Jesus, sabendo que a tentação ela poderia trazer um resultado trágico na vida do ser humano, na vida do cristão, Jesus então incluiu isso na oração do Pai Nosso. Então ele disse: "Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação." Olha a provisão de Jesus nessa oração. Não nos deixes cair. Quer dizer, então, que quando alguém cai em tentação, será que foi porque Deus deixou? Não podemos entender assim. Não podemos imputar a Deus a responsabilidade pelas nossas decisões. Devemos entender que cada pessoa, ela é puramente ela a responsável pela sua queda. Ah, foi a serpente. Ah, porque foi a mulher. Ah, porque foi aquele homem. Ah, porque... Não, nós não podemos atribuir a responsabilidade aos outros, porque a decisão, ela é pessoal. Então, nós somos imediatamente os responsáveis, os culpados, quando nós caímos em tentação. Não importa o tamanho da tentação. A Bíblia fala que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. E veja só que a tentação, ela sempre é de origem diabólica, ela é de origem demoníaca, é maligna, porque o diabo, os demônios tentam na tentativa de fazer com que a pessoa caia, fracasse. Então, a tentação, ela traz consigo o interesse do fracasso, da derrota. Então, a tentação é para cair, é para passar vergonha. Agora, não podemos confundir com a provação. Deus prova para nos aprovar, mas o diabo tenta para nos derrubar. Então, Deus colocou na oração do Pai Nosso esse recurso: Senhor, não me deixe cair em tentação. Mas nós temos que entender que todas as pessoas ao longo da história foram tentadas. O próprio Jesus foi tentado. A Bíblia conta que em Mateus capítulo 4, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo. O diabo tentou Jesus a transformar pedras em pão. Imagine fazer algo ilegítimo. Ah, mas ele estava com fome. Não justifica. Deus não aprovaria aquilo, porque ele não poderia usar o seu poder divino
em benefício próprio, mas o diabo, ele é assim, ele está sempre tentando buscar uma justificativa, tentando nos convencer a fazer aquilo que Deus reprova, aquilo que a Bíblia reprova, aquilo que separa o homem de Deus. O diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. E veja bem que o pecado não é você ser descoberto, que muita gente acha, desculpe, que enquanto ele não foi descoberto, não tem problema. Não. O pecado não é ser descoberto fazendo o errado. O pecado é fazer o errado, é ceder à tentação, é ceder ao impulso diabólico que leva o homem da separação de Deus, que leva o homem à vergonha, ao fracasso, tornando muitas vezes inútil a obra de Deus, ao reino de Deus, se ele não consertar, se ele não se arrepender, se ele não se levantar. E olha, a Bíblia fala que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Mas eu te digo uma vez, cair para levantar é muito difícil. É só mesmo com a mão de Jesus Cristo, com misericórdia, com terapia espiritual, para o homem que caiu se levantar, para fazer outra vez a obra de Deus com dignidade, com respeito. A Bíblia fala que Satanás é tentador, então a tentação sempre virá. Mas a Bíblia fala no livro de Tiago que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então veja bem que o demônio, Satanás, eles vão tentar o homem, mas eles vão procurar na vida dessa pessoa qual é o espaço aberto pela própria cobiça humana. Por isso a Bíblia fala, cada um é tentado pela própria cobiça. E essa então, quando ele cede, ela dá o pecado e o pecado gera a morte. Então nós temos que entender que os demônios virão procurando na sua vida, na minha vida, alguma brecha, algum espaço, alguma ilegalidade, alguma coisa que contraria os princípios divinos. Uma brechinha pequena, não precisa ser uma porta grande, uma brechinha pequena, para ele entrar e destruir a vida do ser humano, principalmente daqueles que estão servindo a Deus de todo o coração. Foi por isso que Satanás tentou Jesus, para tentar impedir que ele fosse o nosso Senhor, o nosso Salvador, um santo de Deus sem pecado. Se Jesus caísse na tentação e pecasse, todos nós estaríamos perdidos. Ou seja, ele não poderia cair em tentação. Queridos, a vida de outras pessoas depende de você. Muitas pessoas estão olhando para você. Muitas pessoas estão se inspirando em você. E olha, eu falo, torne-se a inspiração para as pessoas. Viva de uma forma tão correta com Deus, tão correta na sociedade, tão correta nos princípios ético-morais, de maneira que você seja uma inspiração para as pessoas. Vencedor, vitorioso, que supera, que vence, que não deixa o inimigo colocar você em cilada. Seja um vencedor, porque a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então essa é a condição que Deus nos dá, mesmo diante das tentações, mesmo diante das adversidades, porque Deus, ele é o nosso aliado na luta contra a tentação, mas você não pode se colocar em risco. Se você tem fraqueza com bebida, por que vai para o boteco? Se você tem fraqueza com mulher, por que vai se envolver onde é inadequado? Se você tem fraqueza com droga, por que vai visitar um amigo lá na biqueira? Não, nós não podemos, nós temos que nos precaver. Então, você não pode se colocar em risco. Deus vai te ajudar para você não cair em tentação, para nós não cairmos em tentação, mas você não pode se colocar em risco. A Bíblia fala assim, fuja da aparência do mal, não só do mal, mas da aparência do mal. Pastor, mas eu já caí em tentação, o que eu faço agora? Arrependa-se, peça perdão a Deus, repare aquilo que você estragou, conserte a sua vida, alinhe a sua conduta com Deus e fuja de qualquer circunstância que coloque você em situação de risco. O sangue de Jesus que purifica de todo pecado, para você não cair mais, para viver como um homem de Deus, vencedor, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, meu Deus, porque nós temos o privilégio de te adorar, de te exaltar, de santificar o teu nome, de pedir a Deus que o teu reino seja implantado nessa terra, em cada coração, em cada vida.
de pedir a Deus que o Senhor perdoe os nossos pecados, que nos dê, ó Deus, o pão de cada dia, que o Senhor nos ajude também, Pai, a perdoar as pessoas e que, ó Deus, Senhor, nos ajude para que nós sejamos previdentes, inteligentes, precavidos, ó Deus, para nós não cairmos nas ciladas do diabo, para nós não violarmos a sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis à sua palavra, fiéis aos princípios da sua palavra, para que nós não sejamos enganados, iludidos. Senhor, sabemos que a tentação virá, mas nós buscamos em Ti o refúgio, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Meu Deus, essa pessoa que agora ora conosco, essa casa aqui representada, meu Pai, as pessoas, ó Deus, envolvidas nesse contexto, Senhor, ajuda-as a serem tão comprometidos com o Senhor, tão comprometidos com a sua palavra, tão comprometidos com a oração, tão comprometidos, ó Deus, com a verdade, que eles não deem espaço ao inimigo. Satanás, demônios, vocês não terão oportunidade contra nós, porque nós nos revestimos da armadura de Deus. Senhor, e não nos deixes cair em tentação. E ajuda-nos a fugir de toda circunstância de tentação. E assim seremos mais que vencedores em toda batalha espiritual e glorificaremos o Teu nome em todo o tempo. Senhor, eu abençoo essa pessoa. Senhor, ajuda esse homem que caiu a levantar. Essa mulher, Pai, esse servo do Senhor, levanta esse homem, meu Deus, e ajuda-o, Pai, a se perdoar. Ajuda, ó Deus, a esquecer, porque o Senhor perdoa e esquece. E vamos começar tudo de novo para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Naasson, da Igreja Batista Cristo Esperança Mundial.